Nesse vídeo aqui, eu falo sobre a fórmula da manifestação da nossa realidade. E um dos ingredientes dessa fórmula é a entrega. Você sabe o que é entregar e como fazer isso? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso na palavra entrega é entregar para quem? E aí, se a gente entender esse ponto aqui muito direitinho, isso vai fazer com que esse nosso processo de entregar os nossos desejos, as coisas que a gente quer ver realizado na nossa vida, seja um processo muito mais natural e muito mais claro. Então vamos lá. Tem muita gente que gosta de acreditar que está entregando para o universo. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia, porque para mim ela só reforça ainda mais de que aquele que realiza tudo na nossa vida é uma entidade separada de nós. E isso não é verdade. Então, eu prefiro imaginar, quando eu faço esse processo de entregar, eu prefiro imaginar que eu estou entregando ao meu ser superior, ao meu ser espiritual, à minha centelha divina. Porque, na verdade, a nossa inteligência interior é quem tem uma visão melhor das infinitas possibilidades de solucionar algum problema que a gente esteja vivendo ou de manifestar alguma coisa que você quer experimentar na sua vida. E porque essa inteligência maior, né, o nosso ser espiritual, nada mais é do que a nossa parte divina, nada mais é do que a nossa parte que nunca se separou do todo, que nunca se separou de Deus. Então, lógico que ela tem acesso a muito mais informações do que nós mesmos quando conectados com o nosso ego. Ela não só tem informação com relação a essas infinitas possibilidades, como também ela conhece quais são as crenças limitantes que você tem e que estão impedindo que essas coisas que você quer viver se manifestem, se materializem na sua vida. Imagina que você seja um labirinto. E aí, para cada uma das coisas que você queira realizar ou que você queira manifestar, existem infinitos caminhos. Uns mais longos, outros mais curtos. E as barreiras que estão em cada um desses caminhos são as suas crenças limitantes. Então, às vezes, um caminho que você acredita ser um caminho mais fácil, um caminho mais curto, pode ser que exista ali uma barreira de uma crença limitante sua que naquele determinado ponto de tempo e espaço é muito difícil de transpor. E você não tem condições de enxergar isso dentro da sua perspectiva que é mais limitada, né? Quando a gente está conectado com o nosso ego. Por isso que esse movimento de entregar é o que faz resolver. Então, como o nosso eu superior, ele tem essa visão mais privilegiada, ele é o único capaz de conseguir desenhar qual seria o melhor caminho para você chegar no seu objetivo com mais fluidez, com as sincronicidades acontecendo de uma forma que vai ser o melhor não só para você, mas para todas as outras pessoas envolvidas nessa cena ou envolvidas nesse seu desejo, né? A gente nunca recebe os efeitos sozinhos. Então, quem sabe qual é o melhor caminho com relação a todo mundo que também vai compartilhar dos benefícios deste seu desejo? É o seu eu superior, é o seu ser espiritual. Por que a gente tem tanta dificuldade em entregar, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em confiar? Porque a gente acredita que se a gente entrega para essa parte nossa, divina, que pode ser que as coisas não saiam do jeito que a gente quer, que pode ser que as coisas não saiam do jeito que a gente planejou. E isso é de uma arrogância imensa, porque é a mesma coisa que dizer que você, quando conectado com o seu ego, tem uma capacidade maior de realização de qualquer coisa do que quando você está conectado com o seu eu divino, com o seu eu superior.
E aí é dessa forma que o nosso ego nos mantém preso a ilusões, confirmando uma crença limitante atrás da outra, ao invés de ver a nossa vida fluir. Vamos supor que você tem uma crença limitante com relação à sua capacidade, né? Ou com relação ao seu merecimento. Eu vou falar um pouquinho da minha história, né, aqui. Quando eu mudei do Brasil para a Holanda, como eu saí de um ambiente conhecido e vim para um lugar que eu não tinha absolutamente noção de como que seria viver, eu já tinha vindo a viagem, né, o turismo, mas você morar num lugar é completamente diferente. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tinha sim muitas crenças limitantes com relação à minha capacidade e com relação ao meu merecimento. Porque eu não fazia parte daquela sociedade. Na verdade, não é que eu não fazia parte, né? Porque nós somos todos um. Eu não me sentia parte deste ambiente, eu não me sentia merecedora de estar aqui. E aí o resultado foi que eu demorei 2 anos para conseguir o meu primeiro emprego. E aí, nesse meu caminhar, não é que eu passei 2 anos sentada no sofá esperando as coisas acontecerem, não. Na minha cabeça, eu ia resolver. E aí, de quem? De que eu estou falando, né? Eu conectada com o meu ego. Então, eu me inscrevia para entrevistas de emprego, eu procurava vagas nos mais variados sites que você pode imaginar. Eu comecei a fazer trabalho voluntário numa determinada fase. Eu fui trabalhar de babá. E aí, não tem nada errado com esses trabalhos, né? Eu podia ter trabalhado fazendo faxina, não tem problema nenhum. A questão é, dentro do meu sistema de crenças, naquele momento, isso só reforçava o meu sentimento de que eu não era merecedora, o meu sentimento de que eu não era capaz. Então, eu tô querendo aqui deixar claro com um exemplo do que aconteceu na minha vida, como é que isso funciona. Como é que o ego age para te manter preso dentro das suas crenças? Mesmo quando você está agindo com a melhor das intenções. Eu estava agindo naquele momento com a melhor das intenções. A minha intenção era, de fato, reconstruir a minha vida desse lado do mundo. Então, eu dei o meu melhor naquele momento. Mas o meu melhor, ele estava ali, ó, vibrando junto com as minhas crenças de que eu não era capaz e de que eu não era merecedora de estar ali. Então, tudo que eu vi refletido de volta para mim foi mais uma confirmação de tudo aquilo que eu estava sentindo. E aí, o que aconteceu foi que em dezembro de 2019, eu já estava exausta, né? Eu já tinha, sei lá quantos nãos eu já tinha recebido, quantas entrevistas que eu já tinha feito que não tinha dado certo. E a gente estava numa situação financeira muito complicada. Meu marido tinha acabado de começar a trabalhar, porque de uma forma ou de outra a gente se alinha, a gente se associa a pessoas que têm crenças parecidas com as nossas, né? Pode ser que não, mas eu e ele nesse sentido, em algum momento a gente se alinhou muito. E isso é engraçado porque não foi verdade em outros momentos da nossa vida. Mas quando a gente veio do Brasil para cá foi o que a gente experimentou. E aí, quando chegou no final do ano, eu tava me sentindo acabada, arrasada, muito mal, muito preocupada com o que ia acontecer, mas exausta. E aí, essa exaustão, esse sentimento de que não havia mais nada do que eu pudesse fazer, fez com que eu entregasse. E aqui eu quero dizer que não precisa ser assim, né? A gente não precisa seguir pelo caminho da dor. A gente pode entregar por escolha, por fé. Pode ser um caminho amoroso, mas para mim o que eu vivi foi um caminho doloroso, lá em dezembro de 2019. E aí foi muito legal porque quando eu tive esse sentimento de chega, não tem mais nada que eu possa fazer, eu entrego. Eu me lembro claramente de ter vindo na minha cabeça, se a vida é essa porcaria que tá aí, tá tudo bem. Eu entrego, eu aceito. E quando eu senti isso, é tão paradoxal, porque em seguida me veio uma sensação interna de paz. Porque, olha só, né, como que é louco isso. Quando você admite que não é você quem faz, você tira um peso enorme das suas costas.
E só que eu fiz tudo isso inconscientemente, tá, gente? Porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, não tinha essa clareza de pensamentos que eu tenho hoje. E aí eu entreguei. E quando eu entreguei, na semana seguinte, eu tive 3 entrevistas de emprego. E uma delas é para a empresa que eu trabalho hoje. Então tudo fluiu e tudo aconteceu de um jeito que foi assim, quase que um milagre, sabe? Na verdade é um milagre, é que a gente acredita que milagres são coisas grandiosas, né? E não são. São pequenas coisas que a gente consegue e somos nós mesmos que realizamos, não vem nós mesmos conectados com a nossa parte divina, né? E então foi isso, foi muito legal, foi uma experiência que eu guardo no meu coração. Eu tenho muitas outras parecidas nesse sentido, que depois que eu entendi como funcionava, isso foi ficando cada vez mais fácil. Na verdade, a gente vai desenvolvendo essa confiança, né? Essa confiança de entregar, ela não é algo que nasce do dia para a noite. Você entrega um pouquinho, ganha um pouquinho e aí essa confiança aumenta. E isso vai se tornando um caminho conhecido no seu cérebro até você passar a agir neste padrão de uma forma mais natural. O Albert Einstein já falava que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. O que é esse estado de consciência que criou os problemas que a gente vivencia na nossa vida, que não o ego? Então a gente tem que ter humildade de aceitar que muitas vezes a gente não tem as respostas, que muitas vezes a gente não sabe qual é o melhor caminho, e entregar para esse ser dentro da gente que nos ama mais do que qualquer coisa, que tá uno com quem nos criou, com o nosso Criador, com o todo, se você preferir. Então você pode me dizer, tá bom, Renata, então eu vou entregar, vou sentar ali no meu sofá, pegar uma pipoca, ligar o Netflix e Espírito Santo que se vire, Ser Superior que se vire aí, que resolva as coisas que tem que resolver na minha vida. Pode até ser que seja assim, mas, na verdade, o que vai te dizer se você tá ou não no caminho certo é como você se sente. Se você estiver se sentindo em paz com relação àquilo que você está fazendo, tá tudo bem, você está no caminho certo. Pode ser que não venha agora, pode ser que venha mais para frente, não importa. O que importa é que você está em paz com aquilo que você está fazendo. Então a gente não precisa promover mudanças geniais na nossa vida ou ir para uma caverna e meditar o dia inteiro para entrar em contato com o nosso ser superior e aí então ele vai resolver a nossa vida. Não é isso. Você pode continuar vivendo da forma como você sempre fez. O que você deve prestar atenção é em como você está se sentindo. Porque o como você está se sentindo vai te dizer se você está naquele momento alinhado, fazendo uma parceria com o seu ego ou fazendo uma parceria com o seu espírito, com a sua parte divina. Então vamos supor que você vai se aplicar para aquela vaga de trabalho que é a vaga dos seus sonhos, né? Vai lá, se aplica, faz tudo o que você tem que fazer e no final entrega. Não se preocupe mais com isso. Diga em voz alta até para o seu ser espiritual. Isso me ajuda de vez em quando. Eu te entrego porque eu sei, eu confio que você sabe qual é a melhor solução para isso, para mim e para todas as outras pessoas envolvidas. Porque pode ser que dá certo, seja você não conseguir a vaga, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente não quer aceitar, mas você não sabe o que te espera mais ali na frente. Eu, hoje, quando eu olho para trás, para aqueles 2 anos que eu fiquei sem trabalhar, eu consigo perceber a perfeição de tudo. A perfeição de que este meu caminho de 2 anos me trouxe até aqui, construiu essa pessoa que eu sou hoje. Eu sou infinitamente grata por isso. E quando eu cheguei aqui na Holanda também, os meus filhos, eles tinham 5 e 8 anos. Eles precisavam muito de mim naquele momento. Quando eu comecei a trabalhar em 2020, eu ia trabalhar em Utrecht, que fica a 1 hora de Haia, que é onde eu moro. Então, eu também estava muito preocupada, porque o meu marido trabalhava em Amsterdã. Então, as crianças, elas tinham aula até às 3 da tarde.
Então elas teriam que ficar aí sozinhas das 3 até as 6, que era o horário que eu chegaria em casa. Aí eu fui conversar com a minha vizinha, que era uma senhorinha já aposentada, para ela ficar com eles neste período. Mas qualquer serviço de babá ou qualquer tipo de serviço aqui na Holanda, ele é muito caro, né? Então isso quase que não compensava eu estar indo para Utrecht trabalhar. E só que daí o que aconteceu? Veio a pandemia, eu tinha um mês que eu estava trabalhando no escritório e a gente começou a trabalhar de casa. E aí, desde então, eu nunca mais voltei para o escritório. Desde então, eu estou sempre trabalhando de casa. E isso me dá uma flexibilidade maravilhosa, me permite ficar do lado dos meus filhos. Então, eu tenho certeza de que tudo aconteceu da forma como tinha que acontecer. Eu tenho certeza que tudo aconteceu dentro de uma perfeição e dentro dos limites internos que eu ainda tenho com relação às minhas crenças limitantes. Então o nosso trabalho, ele é muito mais olhar para dentro, para ir tirando essas barreiras, para facilitar o trabalho do nosso eu superior, do que tentar forçar que as coisas aconteçam da forma como você acredita que elas têm que acontecer naquele momento. Então é isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu curtir. Entreguem, gente, entreguem com fé, com honestidade, com confiança. Confiança vem de com fé, né? Confiança de que essa sua inteligência interna, de que o seu eu superior, ele te ama muito e ele conhece os melhores caminhos para realizar todos os desejos do seu coração. Era isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.